improvisada, gravando nesse cenário um pouco improvisado. Eu tô de mudança ainda, não consegui montar meu escritório, mas deu vontade de gravar esse vídeo para vocês aqui. Deu vontade de falar um pouco sobre o ambiente, principalmente que é um pouco sobre essa mudança que eu tô vivendo agora. Acabei de mudar de casa, né? Eu aluguei um apartamento novo aqui e isso me fez lembrar um pouco sobre o que está acontecendo hoje no mercado, né? A forma que grandes empresas como iFood, como Uber, como Spotify, né, tem milhares de empresas que já estão fazendo isso há alguns anos, que é transformar, né, o ambiente de trabalho, né, a sua base, onde as pessoas trabalham, em experiências, em ambientes totalmente confortáveis e que façam as pessoas quererem estar lá. Né? Então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a importância não só do ambiente que a gente frequenta, mas também do ambiente que a gente vive, o ambiente que a gente fica a maioria do tempo, o ambiente que é responsável pela nossa produtividade, né? O nosso ambiente que a gente vive hoje está totalmente ligado à nossa produtividade, ao quanto que a gente vai render ou não, e também o porquê que essas empresas elas estão, né, nos últimos anos, por que elas estão investindo tanto em espaço físico. A gente teve a pandemia, as empresas foram todas para o home office, elas se adaptaram ao formato de home office, mas agora, né, já está acontecendo essa transição de empresas enxergarem a força do presencial novamente. E mesmo que o home office, mesmo que tenha normalizado um pouco mais o home office, muitas pessoas também preferem estarem num ambiente de trabalho. E essas empresas, muitas empresas, como eu citei ali o iFood, o Spotify, né? Essas empresas elas investem milhões e milhões em escritórios, não somente para ter um espaço para as pessoas trabalharem, e sim para que as pessoas gostem de estar nesse ambiente, que elas se sintam bem nesse ambiente e que esses ambientes tenham recursos para que as pessoas produzam mais, né? Hoje, para o empresário, o que ele mais quer é funcionário que produza, que entregue resultado. E é isso aí que eu quero trocar uma ideia com vocês, o quanto que o nosso ambiente influencia. Né? Eu trabalho bastante de casa hoje e teve fases da minha vida que eu priorizava ter um carro melhor, priorizava gastar dinheiro com outras coisas e não tanto com o meu ambiente, né? Eu até morava em algumas casas boas, né, alguns apartamentos bons, mas eu não tinha importância de, ter uma casa legal, com um ambiente onde né, um escritório, né, onde eu pudesse trabalhar, climatizado. Eu meio que priorizava outras coisas externas. E nos últimos 4 anos da minha vida, isso mudou bastante e isso influenciou diretamente nos meus resultados, né? E essa questão do ambiente não tem muito a ver com a classe social, a forma financeira que você vive hoje, né? Quanto você ganha. Obviamente que se você tem mais recursos, você consegue estar criando ambientes melhores, mas esse assunto não é sobre o melhor setup que você consegue montar para trabalhar, o melhor escritório, né? A melhor cozinha, não tem nada a ver com isso. E sim, para você refletir um pouco sobre o que é prioridade hoje para você, sobre você ter um ambiente melhor ou você gastar dinheiro com outras coisas e entender que hoje o seu ambiente, hoje a casa que você mora, o ambiente, o escritório que você monta para você trabalhar, para você empreender hoje, é mais um investimento do que em si um gasto, né? As pessoas elas enxergam muito hoje o aluguel como um gasto, mas para mim que sou empreendedor, para mim que trabalho de casa e impacta diretamente nos meus resultados, eu num ambiente bacana, é um investimento. Eu falo isso até para minha mulher, eu falo, o meu ar-condicionado hoje parece besteira, né? Mas quando eu já vivi os dois lados, de não ter algumas coisas que hoje se tornaram normais na minha vida. Eu não tô falando do luxo, eu tô falando de fase da minha vida que eu trabalhava no calor e não tinha um ar-condicionado, né? No início do empreendedorismo, né? No início que eu comecei a empreender. Então hoje isso é tão normal na nossa vida nos últimos anos, mas isso influencia diretamente. Então eu até falo para minha mulher, eu falo, hoje a gente mora em Balneário Camboriú, a gente não paga um aluguel barato, né? A gente procura, tô de mudança ainda aqui, estamos de mudança, mas
A gente procura ter uma casa confortável e eu não vejo isso como um custo na minha vida. Eu enxergo isso como um investimento, porque eu sei o quanto que esse ambiente impacta, né, nos meus resultados. E puxando esse gancho, essas empresas, essas grandes startups, né, essas empresas, não necessariamente só essas empresas que eu citei, mas existem muitas empresas que não são globalmente conhecidas, mas que têm um ambiente que estimula você a ficar lá. E eu sou exemplo disso. Quando eu tinha 20 anos, eu trabalhei numa empresa, não vou citar o nome, mas era uma agência, e essa agência ela tinha um escritório com mais de 600 mil de investimento, um andar inteiro, e era um escritório incrível, né? Onde tinha geladeira de cerveja, geladeira de refrigerante, né? Era um escritório climatizado, tinha coisas para você comer, né? Eles faziam um rancho para você se alimentar, tinha sofá para você, se quiser tirar um cochilinho ali depois do almoço, né? Era totalmente um escritório moderno, né? Com essa vibe de escritórios de startups, aonde, cara, você se sentia totalmente confortável em estar trabalhando lá. E na época eu ganhava R$ 1.800 e eu trabalhava como CLT e eu morava num apartamento legalzinho, mas o ambiente do escritório era tão bom, tá? Eu conseguia produzir tanto lá que eu chegava 8 da manhã e saía de lá meia-noite praticamente. E eu era CLT, eu não ganhava R$ 1 a mais por estar ficando depois do horário ou não. Mas aquele ambiente, e eu lembro que ficavam uns amigos de trabalho lá, aquele ambiente era tão bom, né? Parece que era melhor estar lá do que eu estar em casa, muitas vezes. Que isso fazia eu produzir mais. Então isso eu acabei vivendo na prática, né? E eu vejo quanto que essas empresas investem nesses escritórios justamente para que a pessoa ela não pense... porque hoje com o home office as pessoas elas já pensam, né? Se eu trabalhar presencial eu tenho deslocamento, eu tenho que ir até algum lugar. Imagina que ruim hoje para o funcionário ter esse peso muitas vezes, esse gasto também de ir para um lugar, só que e ainda ir para um lugar que ele não se sente confortável, né? Então, e quando eu falo de se sentir confortável, não é de você chegar lá e você ficar preguiçosão, você ficar na preguiça, né? Você ficar, tô de boa aqui, né? Num ambiente bacana. Não, é um ambiente totalmente pensado para que você consiga trabalhar, produzir, mas também que você tenha recursos para você colocar o seu cérebro respirar, para que você consiga... Parece besteira, mas hoje uma máquina de café dentro de uma empresa, uma máquina legal de café, isso já impacta na produtividade da galera. Eu não falo por causa da cafeína, eu falo por conta da experiência de você. A gente sabe que a gente que trabalha, a gente que está empreendendo, que trabalha muito em escritório, entre quatro paredes ali, às vezes a gente precisa sair caminhar um pouco, né? Então, qualquer tipo de recurso que hoje tem num escritório, que tem numa empresa, acaba influenciando totalmente na produtividade dessas pessoas. E isso me fez refletir muito, porque, né, como eu falei, nos últimos 4 anos antes eu priorizava comprar um carro bacana, né, um carro melhor, priorizava viajar para tal lugar, né? E não que viagens em um carro hoje não sejam também uma prioridade para mim, mas que, em primeiro lugar, eu coloco o ambiente que eu vivo hoje, né? Eu posso estar com essa reflexão também porque eu já vivi os dois lados, eu já não tive condições de morar num apartamento bom, eu, né, vivi o outro lado de não ter um ar-condicionado, ter que trabalhar no calor, né, calor desconfortável, né, de não ter, às vezes, um ambiente bacana, e eu vejo o quanto que isso hoje impacta. Então, se tem um conselho que eu posso dar para vocês invistam no ambiente de vocês, não é custo, né? Obviamente que você tem que viver com algo dentro da sua realidade, mas às vezes coloque isso como prioridade. E se você é alguém que está empreendendo agora, se você está estudando para empreender, se você está tentando e o seu negócio ele é totalmente ligado a muitas etapas que você tem que fazer na frente do computador, se você está começando no mercado digital também, independente, organize um ambiente legal de trabalho. Organize um ambiente onde você consiga tá produzindo mais, que você sinta que mudou a sua produtividade, né? Porque eu sei o quanto que isso impacta e se essas empresas, elas, como eu falei, essas empresas elas não investem milhões e milhões de dólares, de reais,
nesses escritórios simplesmente para ter um espaço bonito e ter onde colocar as pessoas. Se fosse assim, eles simplesmente colocariam um monte de cadeira, né? Colocaria um monte de cadeira, mesa e deixar o pessoal lá, né? Então essas empresas grandes, elas enxergaram quanto que esse ambiente influencia, né, na entrega de cada pessoa que está lá. Né? Então se tem eu me mudei agora, tô aqui, tô até organizando algumas coisas, coloquei a câmera aqui para gravar esse vídeo e eu parei para pensar, eu falei, cara, eu pago um aluguel que para mim, na minha realidade, é um aluguel relativo, né? Tipo, pro Brasil também é um aluguel, né? Obviamente que existem aluguéis bem mais altos, mas para a realidade, pelo que eu já vivi, é um aluguel que, financeiramente falando, não é barato, né? Para mim. E eu tenho que trabalhar muito, né? Também na correria, mas que me devolve, esse ambiente ele me devolve, né? Ele faz eu ganhar mais dinheiro só de estar nesse lugar, né? Então, esse é um papo não de falar de questão de você frequentar lugares, ambiência, de você se conectar com pessoas, né? Mas é um papo de mais ambiente interno, né? É a forma de você organizar o ambiente onde você organiza as suas ideias. E parece besteira, você pode achar que é besteira ou não, mas faz esse teste, independente se você está na casa dos seus pais empreendendo, se você já está empreendendo, já tem o seu ambiente, se você hoje tem filhos, né? Não precisa organizar a casa inteira, mas organiza um lugar, né? O teu lugar da paz, que eu falo, onde você vai se desligar e vai focar no que realmente precisa. A gente sabe que construir um negócio hoje existem diversos desafios e um dos principais desafios é o processo mental. É você estar com a cabeça boa para você conseguir produzir, para você conseguir visualizar o que você quer para o seu negócio e, como eu falei, se essas empresas elas estão... eu trouxe essa reflexão dessas empresas para vocês entenderem que se elas estão fazendo isso é porque isso impacta. E você pode começar isso hoje, né? Não precisa fazer um escritório para sua empresa hoje, né, de R$1 milhão, colocar um monte de gente, mas você pode começar com o seu ambiente de casa. Então, hoje, o ambiente que você vive, ele é um investimento na sua vida hoje. Ele não é um custo, seu aluguel não é um custo, não é um gasto. Se você sabe aproveitar isso, se você não quer viver no caos, né? Porque se você vive hoje no caos, você mora num lugar independente, como eu falei, se você paga 1.000 ou 10 mil de aluguel. Tem pessoas que moram muito bem, mas aquele ambiente ele é um caos. Você não consegue produzir, você não consegue tirar daquele ambiente o que você paga por ele. Né? Então, só um vídeo rapidinho aí, trocando essa ideia com vocês. Hoje o ambiente que você vive hoje, que você produz, isso influencia muito. Você pode ver que empreendedores que estão começando a dar certo, que, né, cada um tem uma trajetória diferente, mas trazendo um pouco da minha realidade, empreendedores que, pelo que eu visualizo, empreendedores que estão aí amigos até que eu conversei, que estão aí na luta, eles realmente enxergaram a importância de você estar num ambiente com uma frequência boa, com energias boas, para que isso, né, porque isso vai impactar diretamente no seu resultado. Fechou, galera? Eu acho que o próximo vídeo aí, não sei se eu vou estar com o escritório pronto, talvez eu grave aqui também, no sofá. É isso aí, é o papo reto da vida real mesmo, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. E até o próximo vídeo, se inscreva nesse canal aqui, se inscreve nesse canal, deixa um like aí pra gente que ajuda, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo também o que você achou, ou alguma coisa aí que a gente pode melhorar. Um grande abraço, valeu!